Já a gente já começa a nossa live. Tô aguardando aí o pessoal que está entrando. Glória a Deus. Uma boa noite para vocês que estão entrando. Quem for entrando, me avisa se vocês estão ouvindo bem o áudio, se está ok o áudio, se dá para ouvir bem, se tá tudo ok com o áudio, porque às vezes a gente fala e não... O áudio tá ok para vocês? Aleluia! Valéria, Carlinha, glória a Deus, que bênção! Glória a Deus, glória a Deus, que bom, é isso aí. O pessoal tá chegando para nossa live. Vou pedir uma gentileza para que vocês ajudem a compartilhar essa live. Então, pega esse aviãozinho que tá aí embaixo aqui, ó, aqui no cantinho tem um aviãozinho. Você consegue mandar para várias pessoas, né? E eu julgo que ser uma live muito importante, não que as outras não sejam, né? Mas eu acredito que Deus vai nos ensinar algo diferente nesta noite. Então, se você puder compartilhar com outras pessoas, encaminha aí, né? Manda esse aviãozinho aí para todo mundo, para que as pessoas possam ser comunicadas, né? Dessa live aí, em nome de Jesus, e sejam abençoadas, amém? Bom, estou recebendo aqui o retorno de que está tudo ok com o áudio, com a imagem. Glória a Deus, ótimo, muito bom. Então a gente pode começar sem interrupções, em nome de Jesus, né? Para que tudo corra bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre manifestação nos céus. Hoje é uma data muito importante, tanto na terra como no mundo espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria muito compartilhar com vocês algumas coisas. Vai ser bem bacana, por isso eu gostaria muito que você chamasse outras pessoas, né? Para poder compartilhar. Quando a gente tem uma coisa boa, quando a gente descobre uma coisa boa, um produto, né? Uma comida, alguma coisa, a gente quer sempre indicar para as pessoas. Né? Olha, eu comprei isso aqui, meu Deus, foi muito bom. Então, a mesma coisa são as coisas de Deus, né? A mesma coisa acontece com as coisas de Deus. Tudo aquilo que é bom, nós temos que indicar, né? E com certeza a palavra do Senhor é muito boa, com certeza os ensinos do Senhor são muito, muito bons, então nós devemos compartilhar. Então ajude a compartilhar, pega esse aviãozinho aí na lateral, convide o máximo de pessoas que vocês puderem para poder participar com a gente dessa live e serem abençoados aí, em nome de Jesus, né? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Às vezes a gente fala uma mensagem, faz um devocional, às vezes Deus te toca para você colocar lá um devocional no WhatsApp, no Instagram, alguma coisa assim do tipo, no YouTube, e a gente fala assim, nossa, né, nem vou fazer porque não tenho muito seguidor, nem vai rolar nada. Mas, queridos, a palavra nunca volta vazia. Sempre tem um propósito. A palavra do Senhor, ela é poderosa. E às vezes, aos seus olhos naturais, você acha que ela não está tendo fruto. Você acha que ela não está tendo nenhum tipo de evidência. Mas você pode ter certeza que ela não volta vazia. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Tudo aquilo que nós plantamos nas pessoas, através da palavra de Deus, elas colhem em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, vão compartilhando aí. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre manifestação no mundo espiritual, né? Manifestação nos céus, né? E por que nós vamos falar disso hoje? Nós estamos aí numa semana bem conturbada, né? Um mês conturbado, um mês onde nós comemoramos a independência do nosso país, do nosso Brasil, e amanhã, no dia 7 de setembro, nós temos visto aí nas mídias, né? Na televisão, a questão das manifestações que vão acontecer durante todo o nosso país, né? E são manifestações legítimas, garantidas por lei, né? Não estou aqui para dizer absolutamente contra, não sou contra de forma nenhuma, sou muito a favor, sim. Mas como cristão, nós precisamos entender algumas coisas, né? A gente não resolve nada aqui na Terra sem primeiro não resolvermos no mundo espiritual. Porque tudo acontece do céu para a terra, né? O Pai Nosso vai dizer o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita no céu. Então, para que as coisas aconteçam na terra, para que as coisas tomem forma na terra, primeiro elas precisam acontecer no mundo espiritual. E não tem problema nenhum ir para as manifestações, acho válido, não há problema nenhum, mas nós precisamos entender que além de nos manifestarmos na terra,
precisamos nos posicionar no mundo espiritual, porque é de lá que vem o nosso socorro, né? O salmista nos ensina isso. Eleva os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O socorro da nossa nação, ele não virá da política, ele não virá das pessoas, ele não virá do STF nem do STJ. A solução para o nosso país, a libertação da corrupção, de todas as integridades imorais, né, morais que a nossa nação vive, ela vai vir do céu, ela vai vir do céu para a terra. Então é isso que nós precisamos e vamos aprender. E coincidentemente, né, na verdade não acredito em coincidência, mas hoje o pôr do sol começou também o ano judaico, né, o Rosh Hashanah. É o ano judaico, é onde o povo judeu, né, eles comemoram o ano novo deles. O ano novo deles é diferente do nosso. Nós comemoramos no último dia do calendário gregoriano, né, do nosso calendário, e eles têm um calendário deles, né, que é um calendário religioso, digamos assim, o calendário judeu, e hoje eles comemoram o ano novo, né, ou ele chamava de festa das trombetas antigamente, né, antes do exílio se chamava festa das trombetas, né, depois do exílio se passou a chamar Rosh Hashanah, que é o novo ano judaico que entrou agora o ano 5782, e ok, né, tudo certo, é um ano judeu, um ano novo judeu, mas esse ano também se comemora o Shemitah, né? O Shemitah é aquele ano onde nós vemos lá no livro de Levítico, onde Deus ele dá a ordem para que a terra precise descansar a cada 7 anos. Então, durante 6 anos se trabalha e no 7º ano a terra precisa descansar. Ou seja, neste ano, no 7º ano, não se pode plantar, não se pode arar a terra, não se pode fazer absolutamente para que a terra produza. Nesse 7º ano, as pessoas vão viver exclusivamente do que a terra produzir. Isto é uma lei, né, que foi ordenada por Deus. Porque assim como nós temos o nosso período de descanso, o judeu tem o Shabat, que é o sábado, né? Eles descansam no 7º dia, né? Os judeus fazem isso. Então Deus também instituiu que a terra teria o seu tempo de descanso, que seria no 7º ano. Então durante 6 anos se trabalhava, no 7º ano ninguém poderia produzir absolutamente nada. As pessoas vão ter que colher daquilo que a terra produzir. Isso era uma lei de Deus e segundo a lei lá em Levítico 25 vai falar disso. Se as pessoas obedecessem esse mandamento, essa lei de Deus, então a próxima colheita seria abundante, porque eles obedeceram a lei de Deus. E o que eu acho muito interessante nisso? Que a verdade é que o que Deus propõe, além da terra descansar, isso é uma coisa que é natural, até os agrônomos falam muito sobre isso, sobre você deixar a terra descansar. É como se a terra precisasse reconquistar suas energias. É muito interessante porque isso está querendo dizer, Deus está querendo ensinar o povo a depender dele. Ou seja, o 7º ano é um ano de dependência de Deus. É um ano onde você não vai plantar nada. É um ano onde você não vai trabalhar, digamos assim, na terra, né? Não que nós não vamos trabalhar, porque isso é impossível, um ano sem trabalho. Mas é um ano onde o Senhor está nos ensinando a dependermos dele. Então, Shemitah é um ano de dependência. É um ano onde não se ara a terra, não se trabalha a terra, mas se colhe tudo que ela produz de forma espontânea. E eu achei isso muito, muito, muito coincidente, né, com o nosso 7 de setembro, porque começou exatamente hoje, às 17h57, né, que é a viração do dia. Começou o Shemitah, juntamente com o ano judeu, né, que é a festa das trombetas, e nós sabemos, queridos, que todo o calendário escatológico está ligado a Israel, né? Então, quando nós vemos guerras, vemos uma série de coisas, nós não precisamos nos preocupar, mas nós precisamos estar muito alinhados com o que está acontecendo em Israel, com tudo que vem de lá, porque nós sabemos que o calendário escatológico está alinhado com Israel, enfim, com as tradições judaicas, né? Nós não estamos aqui querendo dizer que eu não tenho que falar para você que você tem que comemorar as festas, nada disso, né? Nós não somos judeus, nós somos brasileiros, patriotas e devemos amar a nossa nação e orar por ela, mas sim, existe algumas coisas, festas, tradições judaicas que a Bíblia nos ensina que são coisas muito importantes, né? E eu queria muito trazer esse conhecimento para vocês de que esse ano vai começar, né? Começou, aliás, hoje o Shemitah, então durante todo esse ano o povo judeu, eles não plantam nada.
Eles não aram a terra, eles não fazem nada para que a terra produza, eles vão apenas colher, ou seja, eles vão depender único e exclusivamente de Deus, né? É um ano da total dependência de Deus. E 10 dias, né? Contando hoje, daqui 10 dias, todo ano o povo judeu também comemora o Yom Kippur, que é o ano o dia do arrependimento. Então são 2 dias de jejum, de proclamação, de oração e de remissão dos pecados, né? É um ano também onde a lei institui que as pessoas devem perdoar as dívidas uns dos outros. Então o judeu, que ele tem um empregado, ele tem alguém que deve para ele, este ano é o ano de perdoar dívidas, é um ano de remissão de pecados, é um ano de perdão, é um ano de arrependimento. Então veja que são muitas coisas acontecendo, são muitas coisas acontecendo de forma conjunta, né? Todas essas celebrações judaicas, juntamente com a pandemia, juntamente com a independência do nosso país. E olha que engraçado, né? Amanhã, no dia 7 de setembro de 2021, nosso país vai comemorar 199 anos de independência, né? A gente era governado pelo Império Português, né? Nós fomos colonizados pelo Império Português, e aí no dia 7 de setembro de 1988, alguma coisa assim, eu sei que são 199 anos que se completam hoje, aonde nosso país se tornou independente, uma nação independente, queridos. E nós precisamos entender que amanhã não vai ser apenas mais um dia da independência. Amanhã, no dia 7 de setembro de 2021, não vai ser apenas mais um dia, não vai ser apenas mais uma comemoração normal. Vai ser um dia de um marco espiritual na nossa nação. Nós estamos vendo quantas pessoas estão se mobilizando para poder fazer manifestações nas ruas, né? Precisamos orar muito para que todo principado de violência e de confusão caia por terra. Nós não queremos nenhuma confusão, né? Nem o povo brasileiro. Eu acredito que todos que vão manifestar amanhã é um povo do bem, é um povo que quer deixar claro os seus direitos, que quer fazer jus à Constituição, que quer fazer jus àquilo que a nossa Constituição declara e aquilo que nós conquistamos há 199 anos atrás, né? A independência do nosso país, um país soberano, um país de Estado laico, mas um país que serve a Deus, um país de pessoas que temem a Deus, e nós declaramos no mundo espiritual que Deus é o Deus da nossa nação. Então amanhã não será um dia comum, né? Vai ser um dia de manifestações espirituais, e é isso que eu quero falar hoje. Se você de repente vai amanhã fazer suas manifestações, vai pra rua, vai pegar bandeira, vai vestir de verde e amarelo, glória a Deus, vá mesmo. Mas entenda que você também precisa manifestar no mundo espiritual. Porque a nossa guerra, ela não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa carne, a nossa guerra é no mundo espiritual. E Paulo vai ensinar isso pra gente lá no livro de Efésios, né? Efésios capítulo 6. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode abrir ela. E lá em Efésios capítulo 6, Paulo vai nos ensinar sobre as armaduras, né? Efésios é um livro fantástico que vai falar muito sobre guerra espiritual. Então, Efésios vai falar pra gente como é que funciona o mundo espiritual. E Paulo vai dar aqui algumas dicas. E aqui no versículo 11, ele vai dizer assim, Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficarem firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, né? Ou contra carne e sangue, como diz algumas versões, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para o quê? Presta atenção. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois ele vai seguir, ele vai falar de todas as armaduras, depois você pode ler. Aleluia, você pode ler aí todas as armaduras que ele vai falar, mas o que eu quero me deter é exatamente no versículo 12, de que a nossa luta não é contra a carne e a nossa luta não é contra sangue, né? Ou contra seres humanos, como está dizendo aqui nessa versão. A nossa luta, olha só o que ele vai dizer, é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo está nos ensinando que toda guerra que ela é gerada na terra, primeiro ela começa no céu. E se nós quisermos vencermos a guerra na terra, nós precisamos ter uma habilitação no mundo espiritual. Nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra a carne ou contra sangue. A nossa guerra não é contra o presidente, nem contra os ex-presidentes. A nossa guerra não é contra o STF ou o STJ, a Câmara dos Deputados, os ministérios. Não. A nossa guerra é no mundo espiritual. Pode ser que esses departamentos e as pessoas que regem esses departamentos políticos estejam tomados de como é que eu posso dizer? De uma influência muito grande maligna, porque eles sabem que se eles dominarem a política, eles vão escravizar as pessoas e nós vamos nos afastar de Deus. A intenção do diabo não é tirar você da igreja. A intenção do diabo não é fazer nem você desviar, para falar a verdade. Ele até quer que você vá para a igreja. Mas a intenção do diabo é te manter religioso e manter a sua vida cega em relação à verdadeira religião que é Cristo Jesus, né? O nosso verdadeiro fundamento é Cristo. E o que o diabo quer é plantar em nós uma mente extremamente religiosa, onde nós vamos nos afastando de Deus, mesmo estando na igreja. Porque nós podemos trabalhar para Deus, mas não sermos aceitos por Deus. Nós podemos trabalhar para Deus sem Deus. Você sabia disso? Que você pode trabalhar para Deus sem estar conectado com Ele? Nós estamos no nosso ativismo do dia a dia, nós entramos e saímos da igreja, crescemos às vezes num berço evangélico, numa igreja, estamos acostumados a orar, a ir para o monte, a fazer uma série de coisas, mas não nos atentamos que o que Deus quer é que nós temos intimidade e relacionamento com Ele. O Senhor não quer o nosso trabalho, Ele não quer as nossas mãos, Ele quer a nossa vida por inteiro, porque se Ele tiver a nossa vida por inteiro, então obviamente que todo o nosso trabalho vai ser voltado para Ele. Quando Deus criou Adão, primeiro Ele criou a terra. Ele criou a terra, Ele criou os luminares, Ele criou o sol, Ele criou o mar, Ele criou tudo. Quando Adão chegou na terra, já estava tudo pronto. A função dele era administrar aquilo que Deus fez. E o que Deus quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que Ele não quer que nós trabalhemos para Ele. Ele não nos criou para sermos os seus empregados. Ele nos criou para sermos filhos de Deus e para sermos mordomos daquilo que Ele nos entregou. Então nós precisamos entender e sair dessa linha religiosa, né? Nós precisamos tomar cuidado com os dois extremos. Nem ser religioso demais e nem ser cético demais. Precisamos criar um equilíbrio dentro de nós, de que, de fato, temos sim que lutar com as coisas da terra, então nós temos que exercer a nossa função de cidadão, temos que votar, temos que pagar os nossos impostos, temos que respeitar as nossas autoridades, temos que cumprir todas as nossas obrigações na terra, porque Jesus também vai nos ensinar isso. Mas precisamos entender que guerras espirituais são travadas primeiro no mundo espiritual. Então de nada vale amanhã nós irmos para a rua, nós irmos lá para 7 de setembro, vamos para Paulista, vamos para os lugares aí em cada estado e não dobrarmos o nosso joelho e orarmos pela nossa nação. Não travarmos lá no mundo espiritual. Por quê? Porque essas influências do mal que Paulo está falando aqui, esses poderes da maldade, eles não se vencem com armas terrenas, não se vencem com constituição, não se vence com passeata, não se vence com nada disso. Aqui, esses poderes espirituais se vencem no mundo espiritual, com jejum, com oração, com súplica e com arrependimento. E é isso que nós precisamos aprender, a suplicar e a vencer guerras no mundo espiritual, porque é lá que nós vamos vencer. E isso vale para tudo na nossa vida. De repente você está com guerras espirituais aí na sua vida, de repente você está aí desanimado, fraco na fé, de repente você está com alguma dificuldade espiritual, você sente que é uma batalha que você está passando pessoal na sua vida. Como é que você vai vencer essa batalha espiritual? Não é brigando com seu irmão, não é brigando com Deus, não é falando mal, não, querido, você vai vencer as suas guerras espirituais lutando com armas espirituais, como Paulo diz aqui. E você precisa estar preparado. Por quê? Porque a nossa guerra não é travada aqui. As nossas guerras estão nas regiões celestiais. Se nós queremos chamar à existência as coisas do céu para a terra, nós precisamos primeiro vencer a nossa guerra no mundo espiritual.
Então, diante de tudo que está acontecendo, né, que eu já expliquei já no começo, da nossa guerra espiritual, de tudo que está acontecendo em relação ao ano judaico, né, nós começamos hoje o nosso, na verdade o povo judeu, né, começou o ano judaico hoje, se você não sabe, se você entrou aí depois da introdução, hoje se inicia o ano novo judaico, né, o ano 5.782, hoje também se inicia o Shemitah, que é o ano sabático, ou seja, lá em Levítico 25 vai falar que durante 6 anos o povo de Israel tinha que trabalhar, mas no 7º ano eles não poderiam plantar absolutamente nada, eles iam viver especificamente daquilo que é a terra brotar de forma natural, ou seja, um ano de dependência de Deus. Shemitah é um ano onde Deus está dizendo para o povo, olha, vocês não vão fazer nada, vocês vão depender de mim e vocês vão obedecer a minha lei, porque se vocês obedecerem a minha lei, eu vou abençoar abundantemente a próxima colheita de vocês. Então, nós também vamos começar daqui 10 dias, eu digo nós, mas são rituais do povo judeu, mas nós como um povo cristão que acreditamos na Bíblia, nós entendemos que algumas coisas nós precisamos pegar no mundo espiritual. Então, hoje começa o Rosh Hashanah, que é o ano judeu, junto com o Shemitah, que é o ano sabático, e também daqui 10 dias começa o Yom Kippur, que é o dia do perdão. É o dia onde os donos de escravos teriam que perdoar os seus escravos, liberá-los, perdoar as dívidas, ou seja, é um ano muito espiritual. E amanhã é o 7 de setembro, que é a independência do nosso país, que vamos comemorar os 199 anos de dependência, queridos, da nossa nação brasileira. O nosso país, que é essa bandeira aqui, ó, que está aqui, ontem, de forma muito profética no culto, eu ganhei 2 bandeiras, uma do nosso país e uma da minha cidade, que eu amo muito. Eu sou uma pessoa que eu oro muito pelo meu país e eu creio muito que Deus, ele trabalha de forma regional, assim como os poderes das trevas trabalham de forma regional, eu também acredito muito que Deus trabalha de forma regional, e eu creio que São Bernardo do Campo será uma cidade totalmente tomada pelo avivamento de Deus, queridos. Nós não estamos brincando de ir para o culto e voltar para casa, nós estamos gerando um fogo, gerando uma fome nessa cidade, gerando uma sede nessa cidade, para que as pessoas entendam que o Senhor é o Deus dessa cidade, que o Senhor é o Deus da nossa nação. Então a nossa intenção como igreja é chamarem as pessoas à responsabilidade, né, de não olharem só para si, mas olharem de uma forma macro, de uma forma mais ampla, né, olhar para a sua nação. A Bíblia vai nos ensinar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra também do Senhor vai nos ensinar que se nós queremos paz na nossa cidade, nós temos que orar por ela, porque na paz da cidade nós teremos paz. Então tudo isso que nós estamos fazendo é baseado na palavra do Senhor, no que a Bíblia nos diz. Não estamos aqui inventando coisas malucas, inventando liturgias, não estamos aqui inventando moda, não. Nós estamos agindo de acordo com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos guerrear as nossas guerras no mundo espiritual. Nós não vamos vencer nada na terra, nada, querido, se primeiro não vencermos no mundo espiritual, né? Nós somos seres terrenos, né? Mas a nossa mente, a nossa cidadania é espiritual. E aí eu queria colocar aqui alguns pontos com vocês, né? Em relação a isso, sobre o que Paulo falou em Efésios 6, sobre o mundo espiritual. Nós precisamos vencer as nossas guerras nas regiões celestiais primeiro. E o que é necessário? Eu queria deixar aqui com vocês 4 pontos. Então anote aí, se você está com papel, com caneta, anote 4 pontos que nós precisamos para vencer as nossas guerras no mundo espiritual, através daquilo que Paulo está dizendo aqui em Efésios. É claro que existem milhões de coisas, mas o que eu gostaria de atentar aqui, que nós precisamos para vencer, né, para manifestar no mundo espiritual, primeiro nós precisamos estar preparado. Preparado. Por quê? Porque ninguém vai para a guerra de qualquer maneira, né? Ninguém vai para a guerra, nenhum soldado ele é chamado para uma guerra de qualquer forma. Não, ele tem que se alistar. Ele passa por um processo de preparação, né? Ele começa a aprender a manusear as armas ali, o que ele vai usar na guerra, para depois então ele ser convocado àquela guerra. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa estar preparado para a guerra. E como é que a gente se prepara para a guerra? Primeiro, secreto, tendo intimidade com Deus e com a sua palavra, estando no conselho do Senhor diariamente. Jeremias 23, Deus vai falar sobre a questão
dos falsos profetas, né? Ali naquela época onde o povo estava indo para o exílio, né? Jeremias estava profetizando sobre o exílio e os falsos profetas falavam, não, isso que Jeremias está dizendo é tudo mentira, nós vamos viver a bênção, Deus vai nos prosperar. E aí, de repente, Deus usa a vida de Jeremias e fala assim, olha, pergunta para esses falsos profetas se eles estiveram no meu conselho. Se eles estiveram no meu conselho, se eles viram e ouviram aquilo que eu, juntamente com o meu conselho, estou participando, estou fazendo. Então, para nós participarmos do conselho de Deus, né, para exemplificar, para a gente saber o que Deus pensa, para a gente saber o que Deus quer de nós, para a gente saber o que é que nós vamos batalhar, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo. E como é que nós vamos saber? Nós só vamos saber tendo intimidade com Deus, uma vida no altar, uma vida no secreto, uma vida de intimidade diária, uma vida onde você vai dispor a sua vida, aonde você vai se dispor, aonde você vai se derramar diante de Deus e falar, Deus, olha para mim, restaura minha vida, muda minha sorte, alinha minha vida com os céus, querido, porque não se engane. Existem pessoas que oram 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não têm intimidade com Deus. Existem pessoas que são profetas de Deus, até têm dons, até têm de fato ali algumas manifestações, mas eles não conhecem o coração de Deus, porque como eu disse lá no começo, você pode trabalhar para Deus, mas estar sem a presença de Deus. Então tome muito cuidado, porque nós podemos, por conta da nossa rotina, por conta da nossa liturgia diária de culto, de trabalho para Deus, estarmos trabalhando sem Deus. Tome muito cuidado, porque você pode ir para o seu quarto, muitas vezes fechar a porta, mas não estar em intimidade com Deus, está apenas cumprindo um rito ali. Então como é que eu fecho a porta do meu quarto, como Mateus 6 ensina, e eu estou de verdade clamando a Deus? Quando você derrama o teu coração, quando você derrama o teu coração e fala, Deus, olha para dentro de mim, tira qualquer coisa que não presta, e não tenha medo, querido, porque eu tinha muito medo de fazer essa oração. Eu tinha medo de falar para Deus, Deus, entra no cantinho da minha vida, naqueles quartinhos escuros, naquele quartinho que eu não deixo ninguém entrar, entra. Eu tinha muito medo, porque eu sabia que quando Deus entrasse, Ele ia limpar e Ele ia tirar, e Ele ia me tirar do comodismo, Ele ia me tirar das coisas que eu estava guardando, de pecados de estimação que eu estava guardando, porque a gente tem pecado de estimação. De repente o seu pecado de estimação é o comodismo, é a frieza espiritual, é a mentira, né? De repente o falar mal, né? Aí a fofoca, o pensar mal das pessoas. De repente você é uma pessoa abençoada, mas você está o tempo todo pensando mal de alguém, está o tempo todo querendo se vingar de alguém. Então eu tinha também essas coisas. E aí chegou uma hora que o Espírito Santo abriu os meus olhos e falou, filha, eu não vou poder completar a obra na sua vida se você não deixar eu entrar por completo na sua vida. Eu não posso entrar só na sala e na cozinha, eu tenho que entrar em todos os cômodos. Então foi quando eu comecei a entender que Deus é o nosso Pai. E de que se eu quisesse viver coisas sobrenaturais, se eu quisesse ter autoridade no mundo espiritual, eu não poderia ter brechas. Eu não poderia ter nenhum tipo de brecha onde o inimigo poderia entrar. Então eu entrava dentro do meu quarto e falava, Deus, assume o controle total da minha vida. Assume o controle total de toda a minha vida, de maneira que não fique nem um cômodozinho que o Senhor não possa entrar. E aí, nesse processo de oração, de santificação, de meditação na palavra do Senhor, você vai se preparando para a guerra, né? Por quê? Porque automaticamente você vai ouvindo aquilo que está no coração de Deus através do secreto. Então você entende o que é que Deus quer, você chega no conselho de Deus, você começa a entender o que é que Deus quer para a sua vida. Então, a primeira coisa é estar preparado, né? Ou se preparar para a guerra, né? Estando no secreto, estando ali no quartel, né? Uma pessoa, quando ela é listada para o exército, o que ela tem que fazer? Ela tem que sair da casa dela, ela tem que abandonar a família dela de um certo modo e ela tem que ficar ali fechada no quartel. Em alguns casos ela não pode ter nem contato, ela tem hora para acordar, ela tem hora para levantar, ela tem uma série de rituais ali, de coisas, de obrigações que ela precisa cumprir. Por quê? Porque ela está se preparando para a guerra, para lutar contra o inimigo. No mundo espiritual e nas coisas espirituais também não é diferente. Nós precisamos entrar no nosso quarto de oração e nos prepararmos para guerrearmos com oração, com jejum, com súplica, com meditação na palavra do Senhor, porque o dia da guerra vai chegar. Hoje nós estamos em guerra e é necessário que nós lutemos hoje em dia, mas quem é que está preparado hoje? Na igreja do Senhor?
do povo santo de Deus, quem é que está preparado, quem é que está alicerçado, quem é que está alistado para poder lutar a guerra que nós estamos enfrentando, queridos, porque não se engane, a pandemia pode estar acabando, mas a nossa guerra está só começando. Nós vamos enfrentar muita coisa daqui para o próximo ano. O próximo ano é um ano de eleição. E é um ano de eleição, e são eleições presidenciais, eleições que mudam completamente a esfera do nosso país, porque muda-se o governo, muda-se tudo, muda as leis, muda-se todas as coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque é um ano onde o diabo vai se aproveitar de muitas coisas, e nós precisamos estar na retaguarda, nós precisamos estar atentos para o que o diabo está fazendo e também atento àquilo que Deus está querendo se manifestar na terra, porque Deus vai se manifestar na terra através das nossas vidas, nós que conhecemos a palavra de Deus. O diabo vai usar as pessoas que estão sob influência dele, e ele vai usar pessoas que estão em cargos de poder, em cargos de autoridade, muitas vezes. Por quê? Porque é o meio dele se manifestar e conseguir o que ele quer cumprir. Mas a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, se esta igreja estiver levantada e posicionada em Deus. Se nós não estivermos posicionados, sim, nós vamos perder a guerra, nós vamos perder a batalha, sim. Então, por isso nós vamos clamar muito, por isso eu convoco muito, por isso nós fazemos live, nós oramos, nós fazemos campanhas de oração, nós fazemos conferências proféticas, tudo para trazer ensinamento para a sua vida, para que você entenda como se guerreia no mundo espiritual. Então, a primeira coisa é estar preparado. A segunda coisa é estar posicionado. Por quê? Porque você precisa se posicionar tanto para se defender como para se atacar. Porque na guerra existem essas duas condições. Uma hora você tem que se defender, outra hora você tem que atacar. Então nós precisamos estar posicionados para saber como é que nós vamos agir. Engraçado que Paulo ele vai nos ensinar sobre as armaduras espirituais, depois a partir do versículo 14, 15, 16, ele vai ensinar sobre as armas espirituais. Mas olha só que engraçado, queridos, e que coisa interessante, ele vai falar sobre 6 armas, mas ele vai nos ensinar que de defesa são 5 armas, e apenas uma arma é a de ataque. Olha só, nós precisamos estar muito mais atentos para nos defender do que para atacar. Porque ele vai dizer que a única arma aqui que nós temos de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, né? Ele vai falar aqui sobre o capacete, ele vai falar sobre o cinto, ele vai falar sobre a couraça, ele vai falar sobre a sandália, né? Ele vai falar sobre o capacete. Todas essas armas são armas de defesa, são coisas que você vai se proteger. Mas ele cita uma arma que é a arma de ataque, que é a palavra de Deus. Porque nós vencemos, querido, não é de outra maneira. Nós vencemos através da palavra de Deus. Por que nós vencemos através da palavra de Deus? Porque Hebreus vai nos ensinar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Paulo também vai nos ensinar que o evangelho é poder de Deus. A palavra, o evangelho ele não é só palavras, mas ele é poder de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Cristo é a palavra. João capítulo 1 vai nos ensinar que Jesus era a palavra, né? O verbo era Deus e estava com Deus. No início ele era Deus e o verbo era Deus, ou seja, a palavra é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo, são as revelações de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar posicionados para saber se nós devemos atacar ou se nós devemos nos defender. Mas de fato nós precisamos estar tanto na posição de defesa como na posição de ataque, porque na guerra tudo pode acontecer, né? A Band News tem um slogan que fala assim, em 1 minuto tudo pode mudar, e na guerra é assim, tudo pode mudar em uma guerra. De repente você está lutando, daqui a pouco você olha e fala, não, agora é hora de me defender, eu preciso recuar um pouco e me defender. Então nós precisamos estar posicionados. E como é que nós nos posicionamos, queridos? Em santificação, em oração e em busca de Deus. Nós vamos obter nosso posicionamento em Deus através da santificação. Paulo, quando ele vai falar das armaduras de Deus, olha só o que ele vai falar aqui no final. 17, versículo 17, usa o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração
por todos os santos. Ele termina falando das armaduras, nos ensinando a estarmos em espírito de oração, em santificação. Porque quando nós estamos em santificação, em espírito de oração, nós estamos posicionados no mundo espiritual. Então nós vamos estar o quê? Conectados. Nós vamos estar atentos àquilo que tanto Deus está fazendo, como o inimigo também está querendo fazer. Então, como é que nós nos posicionamos em Deus, queridos? Numa vida de santificação. E uma vida de santificação, ela implica em tapar as brechas. A primeira guerra que nós precisamos travar antes de querer ir para Paulista e antes até mesmo de travar no mundo espiritual, a primeira guerra que nós precisamos vencer é a guerra contra nós mesmos. É a guerra contra o pecado de estimação que nós temos, é a guerra contra a preguiça espiritual, é a guerra contra a frieza, contra a apatia, é a guerra contra os sofismas que a nossa mente gera dentro da gente. É a primeira guerra que nós precisamos batalhar e vencer, é a guerra contra nós. Nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida, querido. Sabe? Ore todos os dias e peça para que o Senhor abra os teus olhos e te mostre, te ensine, mostre para você onde é que você precisa vencer as suas batalhas. O que é que você precisa abandonar? O que é que de repente você está praticando, que de repente tem entristecido o Espírito Santo? Paulo vai nos ensinar isso, que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Nós não devemos diminuir o Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos estar muito atentos, porque muitas vezes nós não vencemos batalha na nossa vida porque nós estamos com alguma brecha na nossa vida, né, queridos? Eu não estou falando que nós devemos ser perfeitos, nós não vamos alcançar nenhum tipo de perfeição e não é isso que Deus quer de nós. Deus não falou assim, sede perfeito porque eu sou perfeito. Não, Jesus disse, sede santos porque eu sou santo, ou seja, ser perfeito é algo impossível, mas santo é algo possível, porque a santificação é um processo diário em Deus, é você abandonar as práticas do pecado, é você abandonar tudo aquilo que entristece e te afasta do Espírito Santo, te afasta de Deus, né? Paulo também vai nos ensinar no livro de Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Lá ele vai falar da fome, ele vai falar da peste, ele vai falar das potestades, dos principados, ele vai falar de nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas a palavra vai nos ensinar que há uma coisa pode nos separar de Deus, que é o pecado. O pecado pode nos separar de Deus. Então nós podemos estar caminhando com Deus sem Deus. Nós podemos estar trabalhando para Deus sem Deus. Então, se posicionar em Deus é fechar as brechas, é estar em santificação diária. Então, sabe, querido, comece a pensar aí, comece a meditar. O que é na sua vida que você precisa abandonar? Quais são os pecados de estimação, quais são as rotinas, essas coisas bobas, querido, sabe? De repente você fala assim, não, pastora, mas eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não tenho vício nenhum, né? Sabe o que eu descobri esses dias, queridos? Passei por um processo muito grande aí nesses últimos 2 anos e eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, eu sempre fui uma pessoa que quis conquistar muitas coisas e era super planejada, assim, sabe? Então, assim, eu tinha minha vida toda planejada de 1 ano pra frente. Então, assim, se eu quisesse comprar um carro, eu me planejava. Se eu quisesse comprar uma casa, eu me planejava. Então, eu tinha o meu trabalho, eu era uma pessoa extremamente programada e não tem nenhum problema com isso, tá? Nós devemos ser assim, nós devemos ser pessoas planejadas. Não viva a sua vida torta e direito, não. Seja uma pessoa planejada, organizada, porque Deus ama esse tipo de coisa. Mas, no meio dessa organização, de todo esse planejamento, eu nunca parei para pensar que, na verdade, eu tinha colocado no primeiro lugar, que é o lugar de Deus na minha vida, exatamente essa dependência do meu braço. Eu confiava mais naquilo que eu produzia e na minha capacidade humana do que em Deus. E eu descobri isso depois que Deus me tirou muitas coisas, depois que Deus me pediu para que eu abrisse mão de algumas coisas e eu comecei a viver uma forma na minha vida onde eu tive que abrir mão de algumas coisas. E aí eu comecei a ficar desesperada porque eu comecei a perder o controle. E eu falava, não, Deus, mas isso saiu do meu controle, isso saiu do meu controle. Não foi assim que eu planejei. Eu não planejei dessa maneira, não foi dessa maneira que eu estabeleci. E de repente Deus começou a mostrar que eu estava colocando em primeiro lugar na minha vida muitas coisas, menos Deus. Em primeiro lugar estava a minha autossuficiência,
os meus recursos, o meu dinheiro. Então o dinheiro era o meu Deus. Eu descobri isso há pouco tempo, querida, há poucos meses, para ser bem claro para você. Eu descobri que o dinheiro era o meu Deus, porque enquanto eu tinha dinheiro sobrando para fazer o que eu quisesse, eu estava super bem, plena e feliz. O dia que o Senhor, ele mudou a minha sorte, ele tirou tudo que eu tinha, todo o controle da minha vida, e eu fiquei à mercê de Deus, eu comecei a entrar em colapso. E aí Deus virou para mim e falou assim: você tá vendo que, na verdade, você não me tinha como Deus na sua vida. O seu Deus era o dinheiro, o seu Deus era a força do seu braço e aquilo que você produzia. E foi necessário que eu arrancasse tudo para você entender que isto era o seu Deus e não eu. Então, às vezes, querido, não são assim coisas, pecados que a gente coloca no lugar de Deus, sabe? Às vezes são coisinhas pequenas, às vezes é uma mentirinha, às vezes é um pensamento maldoso, às vezes é como é que fala? Algo que você faz diário, sabe, assim, às vezes é um ritual, alguma coisa que você tem diário, que todo dia você faz e que de repente não está agradando a Deus, que de repente está tomando o lugar de Deus. Quer ver uma coisa que toma muito lugar de Deus na vida de muita gente? As redes sociais. Existem pessoas que quando acordam pela manhã, a primeira coisa que ela faz antes de respirar e abrir os olhos direito é pegar o celular e olhar as redes sociais. Olhar a vida das pessoas, quantas pessoas curtiram o último post dela, quantas pessoas deixaram de seguir ou começaram a seguir. E isso começa a se tornar um Deus na sua vida, porque você levanta e ao invés de você agradecer a Deus, ao invés de você falar assim: Deus, obrigado, porque muitas pessoas morreram durante esse ano, mas o Senhor me deu mais um dia de vida. Então você dá a sua primícia do seu dia, você dá para as redes sociais. Aquilo se torna um Deus. Você quer ver outra coisa? O nosso trabalho. Existem pessoas que ela trabalha 24 horas. O chefe dela pede para ela fazer hora extra de madrugada, ela vai. Ele pede para trabalhar 30 dias seguidos, ela vai. Mas o pastor pede para ela ir um dia no culto e ela não vai. Ela não tira um dia para cultuar a Deus. Ela não tira 10 minutos do seu dia para buscar a Deus, para meditar na palavra, para orar. Mas pro trabalho dela, ela está 100% full time. Por quê? Porque o trabalho dela é o Deus dela. Ela acha que o que ela tem ou o que ela recebe vem do trabalho, mas na verdade, querido, tudo que nós temos e tudo que nós recebemos não vem do nosso trabalho, vem de Deus, porque se Deus não te der saúde, você não levanta da cama para trabalhar. E o dia que você morrer, o seu chefe coloca outra pessoa em questões de dias e às vezes paga até um salário melhor que o seu. Não estou dizendo aqui que você não deve dar o seu melhor no seu trabalho ou fazer o melhor. Não, você deve dar o seu melhor. Mas entenda que Deus precisa estar em primeiro lugar. Existem coisas na nossa vida que nós temos que aprender a dizer não muitas vezes. Temos que tomar muito cuidado. Às vezes, querido, o nosso conforto vira o nosso Deus. Por quê? Porque você tem tempo para tudo que você quer, mas você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para a palavra de Deus. Você não tem tempo para cultuar Deus. Quanto tempo faz que muitas pessoas nesse processo de pandemia não foram para a igreja? Não foram cultuar a Deus, não foram entregar a Deus um dia na semana. A nossa igreja, queridos, tem dois cultos por semana. E existem pessoas que revezam esses cultos, alguns porque trabalham, outros porque estudam, outros porque preguiça espiritual, porque o Deus delas é o trabalho, o cansaço delas é o trabalho. Você quer ver outra coisa que toma o lugar de Deus? A idolatria do eu, o humanismo. Hoje nós estamos vivendo uma era do humanismo. As pessoas, elas se auto-idolatram. Nós, como evangélicos, às vezes você não adora uma imagem de escultura, né? Você não pega ali uma imagem de escultura para adorar, mas às vezes você se auto-idolatra. Você quer ver quando você faz isso? Quando você vira e fala assim: você trabalhou o dia inteiro, você está cansado. Você fala assim: eu tô cansado, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou pro culto nada, eu vou descansar, vou pra minha casa porque eu mereço, porque eu trabalhei o dia inteiro, porque eu tenho direito ao meu descanso, porque eu tenho direito a relaxar. Isso é humanismo, sabe por quê? Porque você pensa no seu umbigo primeiro, você pensa em você primeiro, ao invés de você falar assim: eu doei 8, 10 horas do meu dia de trabalho. Então eu dediquei todo o meu dia para o meu trabalho e agora eu só preciso de 2 horas para o culto, mas eu não vou dedicar o culto a Deus não, porque afinal de contas o meu trabalho é muito mais importante do que servir a Deus. O meu trabalho é muito mais importante que vir para o culto, ou às vezes vai para o culto, mas fica com aquela cara de morta, com aquela cara de morto, fica cansado, não bate palma, não dá um glória a Deus, não faz um nada, porque você gastou toda a sua energia no seu trabalho, mas quando se trata para as coisas de Deus, nós não temos a mesma disposição.
E isso é uma idolatria do nosso eu. Isso é humanismo. Quando você coloca você na frente. Eu não vou para a igreja porque eu tô cansada. Eu não vou orar porque eu tô cansada. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Sabe, queridos? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. A verdade é essa. Então nós precisamos nos posicionar em santificação. Precisamos alinhar a nossa vida, parar com desculpas. Desculpas para buscar Deus, desculpas para não ir pro culto, desculpas para não meditar na palavra, para não crescer, sabe, no mundo espiritual. Nós precisamos parar com essas desculpas, porque essas desculpas vão fazer a gente perder a batalha. Vão fazer a gente perder a batalha. Nós precisamos estar muito ligados no mundo espiritual. Precisamos nos posicionar. Posicionar, porque o diabo não para de trabalhar. Pedro vai nos ensinar que o diabo, ele fica ao nosso derredor, fazendo o quê? Ele fica só espreitando. Espreitando o quê? Uma brechinha, um espaçozinho, uma hora que a gente baixa a guarda para ele vir e acertar a nossa vida, querido. Então nós não podemos descansar um minuto sequer, porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando, sabe o que é isso? Espumando, procurando atentamente quem ele vai derrubar dessa vez. E se nós não estivermos posicionados, nós poderemos ser a próxima vítima. Então se posicione em oração, em meditação na palavra de Deus, em santificação. Comece a colocar para fora todo o pecado oculto, todo o hábito oculto, toda coisa que desagrada a Deus, tire da sua vida. E de repente, se você não encontra nada disso, ore a Deus. Fala: Deus, o que é que tem na minha vida que te desagrada? O que está desagradando ao Senhor? Sabe, querido, coloque seu coração sincero e Deus vai te mostrar. E Ele não vai te mostrar de uma forma vexatória, Ele não vai te mostrar de uma forma com impunidade, Ele vai abrir os seus olhos com amor e com sabedoria e vai falar: filho, é isso aqui, ó. Não faz mais isso. Filha, não age mais dessa maneira. Às vezes são palavras, querido, são hábitos que a gente tem de palavras. Não fale mais esse tipo de palavra. Não fale mais dessa maneira. Não olhe mais dessa maneira. Sabe, queridos, Deus vai te mostrar o que é que você precisa mudar na sua vida. Então, a primeira coisa para vencermos a guerra no mundo espiritual é estarmos preparados. A segunda é estarmos posicionados. A terceira é estarmos dispostos. Por quê? Porque nós não sabemos quanto tempo vai durar a guerra. Nós não sabemos. Existem guerras que duram anos, queridos. Vamos olhar para o Oriente. Temos uma guerra entre o povo árabe e o povo judeu, né, o povo de Israel. Existem uma série de guerras por uma série de coisas que dura há milhares e milhares de anos. Existem guerras que duram meses, existem guerras que duram dias, existem guerras que duram horas. Nós não sabemos quanto tempo a guerra que nós vamos travar vai durar, então nós precisamos estar dispostos, queridos. Disposto. E como é que nós vamos estar disposto para lutar a guerra? É estando em conformidade com a palavra de Deus e nos alimentando de coisas que vão nos trazer vigor espiritual, né? O que Romanos vai nos ensinar, capítulo 13? Que a fé, ela vem, Romanos capítulo 10, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele vai dizer que a nossa fé, ela é cheia, ela é movimentada através da palavra de Deus, ou seja, daquilo que nós ouvimos. Jesus também vai nos ensinar isso em João 14, 15, 16, ele vai falar sobre a videira e ele vai falar: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele também vai ensinar que ele é a videira e nós somos os galhos, nós somos enxertados. Então, se nós quisermos ter vida, se nós quisermos ter ânimo, nós precisamos estar enxertados na videira que é Cristo. Como é que nós vamos encontrar disposição espiritual para vencermos as nossas guerras? Estarmos enxertados na videira, alimentando a nossa vida com comidas espirituais que vão gerar fé no nosso coração. Então, o que você tem que fazer? É ouvir besteira o dia inteiro? É ouvir músicas que não agradam a Deus o dia inteiro? É ficar lendo coisas, vendo coisas na televisão que vai te contaminar o dia inteiro? Não, você precisa se encher de coisas que vão alimentar a sua fé. Você precisa comer comidas que vão te alimentar e vão te trazer disposição espiritual. Se você se alimentar de miojo, Nissim Lame, a sua vida inteira, durante 5 anos, 10, 15 anos, você pode ter certeza que você não vai conseguir se manter fisicamente, você não vai ter nutrientes necessários, você não vai ter disposição para enfrentar o seu dia a dia, porque esse tipo de alimentação não é uma alimentação saudável que tem todo tipo de nutrientes e vitaminas que nós precisamos. Se nós precisamos estar dispostos para a guerra, nós precisamos nos alimentar de comidas que vão nos sustentar. Então, se você quiser ser uma pessoa saudável espiritual, se você quer ter disposição espiritual, você precisa colocar para dentro de você coisas que vão te trazer
benefícios, né? Vitaminas. Então você precisa de legumes, você precisa de proteína, você precisa de leite, você precisa de carne, enfim, um conglomerado de coisas que vão gerar um grupo, né, de vitaminas dentro do seu corpo e vai te dar disposição. Pessoas, por exemplo, que têm deficiência de B12, eu tenho um pouco de deficiência de B12 porque eu fiz uma cirurgia de redução de estômago. Então, por conta disso, eu não tenho mais uma absorção como uma pessoa comum de vitaminas. E uma das vitaminas que o meu organismo mais deixa de absorver é a vitamina B12, que é a vitamina que se tem na proteína. E essa vitamina B12 é justamente a responsável por trazer disposição, por trazer renovação das células neuronais, por trazer fortalecimento, ânimo. Ela mexe nos hormônios, inclusive hormônios que trazem o bem-estar, né? Então, assim, aqueles hormônios do prazer, tudo isso é mexido quando se falta a B12, né? Você sente fraqueza, porque a B12 ela vai ajudar na questão dos músculos, ela vai fortalecer os músculos. Então, quando você tem falta dessa vitamina, automaticamente você fica um pouco mais fraco. Então, eu tenho que repor de uma outra forma essas vitaminas. Então, todos os dias eu tenho que tomar um conglomerado de vitaminas para eu me manter disposta, porque o meu organismo ele não retém mais essas vitaminas como uma pessoa normal. Então, nós precisamos entender que se nós quisermos estarmos dispostos espiritual, nós precisamos da B12 espiritual. Nós precisamos aí do centro espiritual. Né? O que é o centro espiritual? É você se alimentar de coisas que vão gerar fé e frutificação na sua vida. Então, você tem que se encher de músicas que adoram a Deus. Você tem que, todos os dias, separar um tempo para você ouvir a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, mas também ouça a palavra de Deus. Então, procure homens de Deus, mulheres de Deus, né? Hoje nós temos o YouTube, que tem muita coisa boa, tem muita mensagem interessante, coisas que vão te edificar, sabe, queridos? O conhecimento, nós precisamos crescer através do conhecimento. O crescimento espiritual vai trazer disposição para a nossa guerra. Jesus vai nos ensinar, a palavra do Senhor vai dizer em Mateus que Jesus ele crescia na graça, mas ele também crescia no conhecimento. Então ele está querendo nos dizer que nós precisamos orar, precisamos jejuar, mas também precisamos aprender, precisamos crescer, porque não se envia para a guerra, não se envia para lutar na guerra crianças. Só adultos e pessoas preparadas que vão para a guerra. Então, se você quer guerrear, se você quer vencer guerras na sua vida, seja em qual área for, você precisa ser um adulto espiritual. E como é que você vai se tornar um adulto espiritual? Crescendo espiritualmente. Através do quê? Através da sua fé. Através de você se encher de Deus. Através do conhecimento de Deus. Oséias vai dizer isso também. No livro de Oséias ele vai falar que o povo que pereceu, o povo que perdeu, o povo que foi para o exílio, eles não pereceram, não foi por falta de armamento bélico nem nada disso, porque Deus guerreava as guerras espirituais. Eles perderam por causa que eles deixaram de conhecer a Deus, e esse conhecimento que ele está querendo dizer é conhecimento de intimidade, é de ter relacionamento com Deus. Não foi por causa de guerra que o povo perdeu a batalha, não foi por causa de armamento bélico, não foi por falta de pessoas, não. A Bíblia vai falar em 2 Crônicas, se eu não me engano ele também vai falar no livro de Isaías, sobre aquela batalha que Ezequias travou, que apenas um anjo, matou 185.000 pessoas do exército do inimigo. Então, queridos, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de muitas pessoas. Quando Deus chamou Gideão, existiam ali mais de 20.000 pessoas, e Deus foi tirando pessoas, até que ficaram 300 e poucas pessoas, e foi diminuindo pessoas, porque Deus não depende de pessoas e nem de circunstâncias para ganhar, para travar nenhuma guerra, né? Deus não depende do nosso conhecimento ou de nada disso, mas nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer e nós precisamos estar dispostos através de uma alimentação saudável espiritual. Então tome muito cuidado com o que você coloca para dentro de você. Se você coloca Facebook, Instagram, Datena, Globo, esses programas de televisão que não acrescentem nada, queridos, eu sinto muito, mas você vai ser uma pessoa raquítica, não só espiritual, mas mentalmente, querido, sabe? Eu não estou dizendo aqui só coisas espirituais, só coisas, digamos assim, de Deus, mas procure coisas interessantes, procure coisas, sabe, assim, interessantes para você ler, procure livros interessantes, livros de mindset, tem livros maravilhosos que você possa ler. Eu posso te indicar livros do Augusto Cury, livros do Tiago Brunet, livros do Gustavo Cerbasi, livros de economia,
economia, de finanças. Queridos, existe uma série de coisas, sabe, que nós podemos aprender que não é só de cunho espiritual. Você precisa evoluir como pessoa, sabe, assim, aprender a se portar com todos os tipos de pessoa, em todos os tipos de níveis, porque numa guerra, querido, ali existem pessoas preparadas, então nós precisamos crescer como pessoa. O que você tem feito para crescer como pessoa? Sai um pouco do Facebook, sai um pouco do Instagram, procura coisas interessantes para você aprender, vai procurar um curso novo, né? Eu acabei de terminar minha graduação, junto eu fiz um curso de especialização de neurociências e tô louca para entrar numa pós-graduação, tô orando pro Senhor me dar condições, porque eu quero muito fazer uma pós-graduação em teologia e eu estou orando para que o Senhor traga para mim recursos, né? Recursos para que eu consiga arcar, porque eu amo aprender, eu amo encher a minha cabeça de conhecimento, porque se tem uma coisa que ninguém tira de nós é o conhecimento. As pessoas podem tirar a nossa alma, mas o nosso conhecimento elas nunca vão tirar de nós. Então cresça, sabe, queridos? Cresça, aprenda algo novo, vá procurar coisas novas, edifique a sua vida, sabe? Aprenda coisas que vão gerar conhecimento, crescimento para a sua vida. Saia desse mundinho, né? A gente ouve muito falar agora sobre a questão do fora da caixa, saia da caixa, mas saia mesmo, mas não saia de uma caixa para entrar em outra, sabe? Saia da caixa para entrar num mundo muito mais amplo, sabe? Num mundo muito melhor. Então aprenda coisas novas, ouça as coisas novas, coisas que vão não só edificar a sua vida espiritual, mas também a sua vida num todo. Então, de repente, se você é uma pessoa aí que tem uma profissão, né? De repente você sei lá, uma pessoa que trabalha com decoração, por exemplo, né? Você trabalha com decoração. Não, tem um buffet, eu trabalho com decoração. Vá fazer workshops, procure pessoas que estão dando palestras sobre isso. Não, eu sou manicure, então procure o que é a modernidade, né? Eu trabalho com comida, com gastronomia. O que é que está acontecendo no mundo da gastronomia, né? Não, olha, eu sou professora, então vai procurando a parte do ensino, sabe? Procure acrescentar, nós precisamos crescer. Se nós não crescermos, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida num todo, o Senhor não vai poder contar conosco, porque Ele não envia crianças para a batalha. Deus não conta com crianças. Deus não coloca crianças em posição de governo. É verdade, sim, que muitas pessoas colocam crianças em posição de governo, mas essas pessoas não duram muito tempo. Porque para vencer grandes batalhas é necessário que nós estejamos maduros, é necessário que nós estamos crescendo na graça, no conhecimento, em todas as coisas. Então aprenda a crescer, cresça, queridos, cresça, procure algo novo para fazer, encha a sua cabeça daquilo que vai te trazer relevância para a sua vida, sabe assim? Procure aprender coisas novas, porque isso inclusive vai fazer super bem ao seu cérebro. Nós aprendemos na neurociência que o nosso cérebro ele tem a plasticidade, né? A gente chama de plasticidade, que é o quê? Até 10 anos atrás, a gente achava que as células do nosso cérebro, elas morriam, né? A gente nascia com milhões de células e essas células iam morrendo ao longo do tempo, elas não nasciam mais. Então, há 10 anos atrás, mais ou menos, foi descoberto que o nosso cérebro, ele tem a neuroplastia, que é o quê? Ele vai se renovando, essas células se renovam. E como que as nossas células se renovam no nosso cérebro? Quando nós aprendemos coisas novas. Então, não importa se você tem 5, se você tem 10, se você tem 100 ou se você tem 180 anos, o seu cérebro, ele é possível sim se renovar. Uma pessoa que tem 80 anos, 90 anos, ela pode aprender a fazer coisas que ela nunca fez na vida, mesmo com uma idade avançada limitada, porque o nosso cérebro, ele se reforma diariamente. As nossas células, elas se reformam diariamente, ou seja, é algo de Deus dizendo para nós o seguinte: o tempo de aprender é todos os dias, o tempo de crescer é todos os dias. Não há uma aposentadoria do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não se aposenta. O nosso cérebro, ele se renova diariamente através do conhecimento. A ciência também vai explicar que uma das maneiras da gente se prevenir do Alzheimer é justamente o conhecimento de coisas novas. Quando nós aprendemos coisas novas, nós estamos prevenindo a gente de ter Alzheimer no futuro. E se você é uma pessoa que tem uma predisposição genética para o Alzheimer, alguém na sua família tem a predisposição genética, você pode quebrar essa disposição genética de 50% a 70% quando você começa a ser uma pessoa que produz coisas novas, que aprende coisas novas, porque gerar coisas novas, aprender, é uma forma preventiva de ter Alzheimer. Então, olha que coisa tremenda, querido. Nós precisamos nos posicionar, precisamos estar preparados, precisamos estar dispostos em crescimento, porque não sabemos quando a guerra vai acabar.
E outra coisa que nós precisamos estar, né? Nós já falamos sobre estar preparado, estar posicionado, estar disposto para vencer a guerra. E a última aqui coisa, não que seja esses 4 pontos aqui sejam apenas esses, mas os 4 pontos que eu quero aqui falar com vocês é que nós precisamos estar habilitados para vencer uma guerra. Ninguém chega no quartel-general de qualquer maneira e não é qualquer Zé da esquina, Zé das Botas que chega lá, eu vou me alistar. Não, você tem que estar habilitado. Você tem que ter teu nome na lista. Você tem que ter uma credencial. Você tem que ter uma patente para ir para a guerra, porque senão você não vai para lado nenhum. E no mundo espiritual é da mesma maneira. Nós precisamos estar habilitados no mundo espiritual, porque nós podemos até orar, a gente pode conhecer muito de Bíblia, a gente pode ser religioso, a gente pode estar presente em todos os cultos, a gente pode ter milhões de faculdades, mas a gente pode ser que a gente não tenha uma habilitação no mundo espiritual. E é por isso que nós não vencemos algumas guerras. Já percebeu que algumas coisas na sua vida nunca mudam? Você fala, meu Deus, essa situação nunca muda na minha vida. Meu Deus, essa situação nunca muda na minha vida. Meu Deus, essa guerra já dura anos. Existem coisas na nossa vida que às vezes dura anos, sabe? Situações, rotinas, doenças, sei lá o que, queridos. Existem coisas que duram anos na nossa vida. E às vezes a gente não vence, sabe por quê? Porque nós não estamos habilitados no mundo espiritual. E isso é muito sério. Se você não estiver habilitado no mundo espiritual, você pode até conhecer Deus, você pode até conhecer a Bíblia, você pode até conhecer as técnicas de uma guerra espiritual, mas se você não estiver habilitado, querido, sinto muito, você não vai vencer a guerra espiritual. É por isso que amanhã, né, a gente vai fazer essa passeata, essa caminhada, essa manifestação aqui na Terra, e isso é muito legal, isso é muito válido, mas isso não vai ter efeito se nós não estivermos habilitados, se tivermos autoridade no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele se vence lá em cima primeiro, para depois se vencer na Terra. O nosso nome pode ser conhecido na terra, mas se nós não formos conhecidos no céu, queridos, nada do que nós fizermos não vai ter mudança, porque a nossa guerra é nas regiões celestiais. Então o seu nome precisa estar listado no quartel celestial de Cristo, porque senão as suas guerras não serão vencidas aqui na terra. E sabe o que é interessante? Existe uma passagem no livro de Atos, capítulo 19, muito interessante, onde Paulo, né, ele se converte, ali ele começa a pregar o evangelho, ganhar almas, e pelo poder do Espírito Santo ele começa a expulsar os demônios, enfim, uma série de coisas ali naquela época, né, da igreja de Atos. E aí a Bíblia vai falar que existiam os filhos de Cefa, era um sacerdote da época, ele era sacerdote e ele tinha 7 filhos. E aqueles 7 filhos começavam a observar Paulo. Começaram a observar Paulo expulsando o demônio, Paulo fazendo as pessoas serem libertas, sendo curadas, milagres acontecendo. E aí eles achavam que era só usar o nome de Jesus ou Deus de Paulo que tudo se resolvia. E aí eles viram uma pessoa endemoniada, colocaram a mão na cabeça da pessoa endemoniada e falavam assim, olha, eu te conjuro, no nome de Deus de Paulo, né, no nome de Jesus, no nome do Deus de Paulo, sai, né, eu te conjuro. E aí vai falar que aqueles demônios, eles olharam para ele, olha só, queridos, os demônios olharam para ele e falaram assim, olha, eu conheço Paulo, eu também conheço Jesus e conheço o Deus de Paulo, mas você eu não conheço. E sabe o que aconteceu com eles? A Bíblia fala que aqueles demônios deram uma surra neles tão grande, arrancaram a roupa deles e eles saíram correndo pelado com a mão no bolso. Sabe por quê? Porque eles não eram habilitados no mundo espiritual, eles não tinham autoridade no mundo espiritual. Eles conheciam Paulo, eles até conheciam uma coisa ou outra de lei, né? Porque o pai deles era um sacerdote, mas eles não tinham autoridade no mundo espiritual. Então, não adianta você querer fazer manifestações na terra se você primeiro não tiver habilitação no mundo espiritual. E como é que se conquista essa autoridade no mundo espiritual? Fazendo todos esses passos que a gente leu, estando preparado, estando posicionado, estando disposto, através da santificação, meditação na palavra do Senhor, oração, jejum, queridos, vida com Deus. Não adianta, não existe outra maneira de vencermos as nossas guerras espirituais se nós não estivermos em Deus. Eu quero te dar um conselho, querido, o mundo não vai melhorar, a política ela não vai melhorar, uma coisa ou outra pode até mudar porque Deus vai manifestar algumas coisas na terra, mas nós estamos vivendo a iminência da volta de Cristo e a Bíblia vai falar que o anticristo que exerce influência sobre o mundo, né, a terra não é do diabo, ele exerce uma influência na terra porque isso veio através do pecado, através de Adão.
Mas a terra não é do diabo, a terra são dos filhos de Deus, a terra é nossa e nós vamos desfrutar disso, mas por conta do pecado o diabo exerce algumas influências no mundo espiritual e nós precisamos entender, queridos, que nós só vamos conseguir vencer tudo que nós vamos passar na terra se nós estivermos uma vida firmada e fincada nas promessas do Senhor. Se você não tem uma vida fincada nas promessas do Senhor, você não vai resistir o dia mal. Se você tem uma vida com brechas, né? Se você tem brechas na sua vida, queridos, você precisa fechar essa brecha, porque senão o diabo vai fazer igual ele fez com os filhos de Cefas, que ele vai sentar o corno em você. E não adianta clamar a Jesus não, porque quando nós temos brecha, não adianta. Então, quais são as brechas que você precisa fechar? De repente é uma mentira que você anda contando todo dia, que já se tornou verdade na sua vida. De repente é fornicação, você não é casado, mas você pratica relações sexuais com o seu namorado, com a sua namorada. Isso é pecado, isso é fornicação, isso vai te levar para o inferno, isso gera uma brecha no mundo espiritual. De repente você está com problemas de pornografia, né? Você acessa no seu celular coisas que desagradam a Deus. Queridos, tome muito cuidado. Nós precisamos fechar as brechas. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de brincar. Nós precisamos levar Deus a sério, a palavra do Senhor a sério. Esse mundo é do maligno. A influência deste mundo está sobre o maligno. E se nós termos brecha, sabe o que vai acontecer? Ele vai dominar a nossa vida e vai chegar naquele grande dia. Nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos querer entrar no céu, mas não vamos conseguir entrar no céu se não tivermos uma vida de santificação na terra. Então precisamos tomar muito cuidado. Conserte a sua vida, querido. Sabe? Vamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra as portas da igreja, mas se a igreja estiver posicionada, porque se a igreja estiver dormindo, queridos, não adianta, o diabo vai sentar em cima da gente, a política vai virar uma bagunça de novo e a Constituição vai ser rasgada mesmo e a gente vai pagar um preço altíssimo, porque não se engane nós que somos cristãos, não se engane só porque a gente serve a Deus, se vira uma assolação sobre a nossa política e sobre a nossa Constituição, não se engane, nós vamos sofrer sim, nós mesmo servindo a Deus, mesmo jejuando, mesmo tendo uma vida de santificação, nós vamos sofrer, sabe por quê? Porque nós não nos posicionamos quando era para nos posicionar. E isso é muito sério. Precisamos tomar posse da posição de atalaias do Senhor. Sabe quem é atalaia? Atalaia é aquele que fica em vigilância. É aquele que fica lá no alto da torre vigilando, vem quando o inimigo vem, para avisar o rei, para avisar os soldados. Olha, o inimigo está à frente, se posicione. Precisamos ser atalaias de Deus nesses dias. Então eu te convoco, querido, a ter uma vida espiritual, uma vida de santificação em Deus, a se posicionar no mundo espiritual. Se amanhã você vai fazer a passeata, se amanhã você vai fazer manifestações, vá, eu te abençoo em nome de Jesus, mas junto com as manifestações que você estiver fazendo, cada passo que você der, você proclama a palavra de Deus, você abençoa o solo brasileiro, você abençoa a terra, você proclama palavras abençoadas sobre a nossa nação, denuncie toda a hóstia da maldade, denuncie a corrupção do nosso país, denuncie a imoralidade sexual do nosso país, denuncie a mentira e o engano do nosso país, alie uma coisa com a outra, porque só, querido, ir pra rua, marchar com uma bandeirinha nas costas não vai mudar nada. O que muda, a resposta para a terra, a resposta para a corrupção, a resposta para mudar a nossa nação, vem dos céus para a terra, vem do reino de Deus para a terra. Então eu te convoco, querido, a manifestar nos céus, a manifestar no mundo espiritual, né? A ter habilitações do mundo espiritual. E eu tenho certeza, querido, que se nós nos posicionarmos, se nós nos santificarmos, a palavra do Senhor já nos declara, né? A palavra, Deus, quando foi chamar Josué para a batalha, Moisés tinha morrido, Josué ocupou o lugar de Moisés e Deus virou para ele e falou assim: olha, se posicionem hoje, se santifiquem hoje, porque vocês vão possuir a terra, se santifiquem hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Então o segredo está em se santificar hoje, se santifiquem hoje, orem hoje, sabe, queridos, se encham de Deus hoje. Se nós quisermos colher uma nação de paz, uma nação bendita do amanhã, nós temos que trabalhar no mundo espiritual hoje. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, eu queria muito que vocês fossem abençoados por essa live. Eu senti muito de Deus de fazer, né? Tanto que foi propícia, porque tantas coisas, né, acontecendo hoje, né? Do Ano Novo Judeu, algumas coisas assim do tipo, né? E eu sei, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus conta comigo, Deus conta com você. De repente você tá aí do outro lado achando que Deus não conta mais com você, ou que Deus tá longe, que Deus te esqueceu, que Deus não te alistou para essa batalha. Não, Deus conta com você, queridos, soldados, né? Soldados valentes
sementes. Deus conta com cada um de nós. Deus não abre mão de nós. Deus não abre mão da sua vida. João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo. Ou seja, ele não amou uma espécie de pessoas. Ele não amou uma classe de pessoas. Ele amou o mundo. E o mundo inclui eu e você. E Deus conta com você para essa batalha. Deus quer te abençoar. Deus quer que você se levante. Deus quer que o seu nome tenha autoridade lá no céu. Deus quer olhar e falar assim, olha, esse é o meu querido, é a minha querida, esse é o meu soldado, é a minha soldada, ele está se posicionado. Deus quer responder a nossa oração. Romanos também vai falar que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa. A terra está clamando para que a gente se levante. A terra está clamando, o mundo está clamando para que a gente se posicione como soldados, como filhos de Deus e tome posse daquilo que Deus já liberou para nós. Então Deus conta com você. Se levante hoje, querido. Se levante hoje. Se você não estava orando, comece a orar. Sabe? Que seja 5 minutinhos por dia. Se você já faz tempo que não lê a Bíblia, comece a ler nem que seja um capítulo por dia. Se faz tempo que você não vai para os cultos, comece a ir uma vez por semana. Se você, de repente, querido, não jejua mais, jejue 2, 3 horinhas. De repente, na semana, comece a fazer aos poucos tudo de novo. Volte ao seu lugar, porque eu vou dizer uma coisa para você, querido. Filho nunca deixa de ser filho e soldado nunca deixa de ser soldado. Ele pode até não estar na batalha, mas ele sempre vai ter ali a farda, ele sempre vai ter ali as medalhas que ele ganhou, porque soldado nunca deixa de ser soldado. Ele pode até não estar numa guerra, mas ele não deixa de ser soldado. Filho não deixa de ser filho. De repente você está afastado dos caminhos do Senhor, você está desanimado, desanimada, de repente a pandemia trouxe aí um desânimo, um pânico, uma ansiedade generalizada para o seu coração. Eu quero dizer que Deus está te curando hoje. Deus está querendo que você se levante hoje. Deus está fortalecendo a sua vida. Se de repente você está cansado, desanimado, eu oro em nome de Jesus para que você seja reavivado. Eu oro agora em nome de Jesus para que você seja renovado em Cristo Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus eu oro para que você se reconcilie hoje. Deus ainda conta com você, querido. Deus ainda conta com o seu chamado. Deus ainda conta com os seus dons. Deus ainda aposta em você. Sabe quem descarta a gente? O diabo. O mundo descarta a gente. O mundo, as pessoas do mundo contam com a gente, até a gente pode oferecer alguma coisa para eles. Enquanto a gente pode oferecer alguma coisa para as pessoas, elas contam com a gente. Quando a gente não tem mais nada para oferecer, quando a gente perde dinheiro, quando a gente perde a saúde, o mundo descarta a gente. As pessoas lá fora descartam a gente, mas Deus não. A Bíblia fala, pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Aí a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele jamais se esquece dos seus filhos. Sabe por quê? Porque nós estamos gravados nas mãos do Senhor. Deus nunca te esqueceu. Deus nunca te abandonou. Deus nunca deixou de contar com você. O que aconteceu é que nós nos afastamos do Senhor. Nós é que regredimos. Nós é que demos ouvido mais ao diabo do que a Deus. A palavra do Senhor fala que todos aqueles que creram receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então tome posse desse título hoje. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Assuma o seu lugar. Pare de ficar mendigando uma posição de uma casa que já é sua. Você chega na casa do seu pai, da sua mãe e fala, ai pai, eu posso pegar um copo de água? Pai, eu posso abrir a geladeira? Pai, eu posso sentar no sofá? Não, por quê? Porque a casa é sua, a casa é do seu pai. A mesma coisa no mundo espiritual, querido. Pare de ficar mendigando, Deus, por favor. Tome posse daquilo que Deus já liberou para sua vida. Deus já liberou paz, Deus já liberou longanimidade, benignidade, Deus já liberou frutos do Espírito, dons do Espírito, Deus já liberou autoridade para você, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele já nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele diz lá que se nós comemos, se nós tomarmos alguma coisa mortífera, nada vai nos causar dano, porque a autoridade que está sobre Cristo Jesus está sobre nós também. Então assuma sua posição de sacerdote. Assuma sua posição de filho, de filha, de soldado de Deus. Pare de ficar chorando, pare de fazer autocomiseração. Sabe, querido, o que passou, passou. Se te magoaram no passado, se aconteceram coisas no seu passado, deixa pra lá. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Hoje se inicia o ano novo judeu, né? O ano novo judaico. Hoje se inicia uma nova esfera. Nós estamos entrando numa nova estação que é a primavera, é o tempo de florescer. É um tempo novo de Deus pra minha e pra sua vida, mas para a gente viver esse tempo novo, a gente precisa se apropriar e tomar posse, se levantar, se posicionar em Deus, largar tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, todo pecado, toda companhia, todo hábito, tudo que nos tira da presença de Deus e nos posicionarmos como soldados de Cristo. Amém, queridos? Porque Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer nos usar para algo poderoso que Ele vai fazer na terra. Eu sei, queridos. Eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer algo
poderoso sobre a nossa nação. Eu tenho certeza que o Brasil será um celeiro de um grande avivamento, sabe? Eu participo de várias conferências, eu ouço milhares de conferências, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e lá fora, muitos americanos, pessoas na Índia, pessoas na Europa estão dizendo, sabe o que? Quando os brasileiros vão se levantar, porque lá fora eles já tiveram visões, Deus já falou, eles têm no coração deles, eles sabem que o Brasil é uma nação diferenciada, eles sabem que aqui do Brasil vai sair um grande avivamento que vai incendiar todo o globo terrestre, e Deus conta comigo e Deus conta com você. Deus nunca deixou de contar conosco, amém, queridos? Então eu queria muito compartilhar com vocês essa live, ensinar isso para vocês, sabe, e aprender também, porque a verdade é que a gente vai falando aqui, Deus vai queimando no nosso coração, a gente vai aprendendo coisas novas, de que manifeste na terra, mas também manifeste nos céus. Tenha autoridade na terra, seja conhecido na terra, mas primeiro seja conhecido no céu, porque quando você declarar as coisas no mundo espiritual, então o mundo espiritual vai trabalhar ao teu favor, para que na terra as coisas aconteçam para a sua vida. Amém, queridos? Então, eu quero muito abençoar a vida de vocês. Compartilhe essa live, né? Mande aí para outras pessoas. Eu quero fazer agora uma oração, né? Orar por todos vocês. Quero, inclusive, já agradecer a todos vocês que participaram. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham sido tocadas pelo poder de Deus através desta live, que é o recurso que nós podemos usar hoje para abençoar a vida de pessoas. Amém, queridos? Então eu quero orar para você, pela sua casa, pela sua família. Pai, no nome de Jesus, Pai, neste momento eu quero orar pela vida dos meus irmãos que participaram comigo até agora aqui desta live. Senhor, obrigado. Eu sei, Deus, que a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor, ela gera frutos, e eu oro para que ela caia, Senhor. Que esta live caia, Senhor, em corações, ó Deus, sedentos, em terras, ó Deus, férteis que vão crescer. Eu oro, meu Deus, para que pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão cansadas, pessoas que foram tão magoadas, Senhor, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, sentimental, estão cansadas, não tem mais força para se levantar, que o Senhor fortaleça essas pessoas, que o Senhor dê ânimo a essas pessoas, que o Senhor levante aquele que está abatido, aquele que está cansado, que o Senhor possa, meu Deus, animar de novo, porque a tua palavra diz no livro de Isaías que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Então eu oro, meu Deus, para que eles sejam renovados pelo Senhor. Tira, Senhor, toda apatia espiritual, tira toda a frieza espiritual, todo bloqueio na mente, para que eles não entendam a tua palavra, para que eles não entendam aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo que todas as mentes sejam libertas agora, que os corações, ó Deus, que ouvirem esta mensagem sejam completamente, meu Deus, tomados pela palavra, que o Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa tocar o coração dos meus irmãos que estão ouvindo esta live, assistindo hoje ou vão assistir amanhã. Deus, em nome de Jesus, que esta live, que a palavra proferida aqui produza efeito na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa produzir frutos poderosos na vida de cada um deles, que eles sejam abençoados. Eu abençoo a semana dos meus irmãos. Eu profetizo, meu Deus, para que esta semana seja uma semana de surpresas. Eu oro, meu Deus, para que esta semana seja uma semana de milagres, de resposta, de portas abertas, de sinais do Senhor, meu Deus, para a vida dos meus irmãos. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção e declaro a paz do Senhor. Meu Deus, aqueles que estão, de repente, reconciliando com o Senhor, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa animar, que o Senhor possa restabelecer novamente, ó Deus, a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Seja abençoado por esta palavra, seja renovado, receba renovo do Senhor em nome de Jesus, né? Se tem alguém que está reconciliando com o Senhor, se você está ouvindo essa live hoje ou vai ouvir ela depois, está reconciliando, depois me chame em inbox, né? Me chame aí no Messenger aí do Instagram, fale, olha, eu estou reconciliando com o Senhor, para que a gente faça um acompanhamento com você e te ajude nesse processo, nesse novo recomeço da sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Por favor, queridos, busque a Deus, clame a Deus, santifique a sua vida, renuncie os prazeres da carne, busque as coisas do mundo espiritual, porque eu digo a você, queridos, que nós vamos colher coisas grandes. Deus está fazendo coisas poderosas na terra. A questão é, você vai participar ou não do que Deus está fazendo? Eu quero participar, e é por isso que hoje mesmo eu oro, eu renuncio, eu jejuo e eu busco e eu clamo, porque eu quero fazer parte de tudo que Deus está fazendo na terra. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana, fiquem na paz. Obrigado a todos vocês que participaram. Eu não consigo ver todas as pessoas aqui, eu vi que a Carla entrou, a Leidinha,
a Valéria, a Cris, muitas pessoas entraram aqui, mas às vezes eu não consigo ver todas, amém, queridos? Mas sintam-se todos abraçados, né? Todos aí abençoados, obrigado por terem participado e compartilhar essa live e abençoe a vida de outras pessoas em nome de Jesus, amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Bom descanso para vocês.